Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Para a nossa meditação, o Evangelho desse domingo apresenta mais um milagre de Jesus. E é sempre bom observar, por trás do milagre em si, qual é a intenção de Jesus ao realizá-lo. O que ele quer nos ensinar? Afinal de contas, eu sempre insisto nessa ideia de que Jesus não fazia o milagre por si mesmo. A finalidade dele não era fazer milagre, mas ele se servia dos milagres para passar a sua mensagem, para deixar alguma lição aos seus discípulos. Tanto que, como no Evangelho de hoje, frequentemente, ao fazer o milagre, Jesus pedia segredo. Ele dizia para a pessoa que recebeu o milagre: não conte para ninguém o que eu te fiz. Então, o milagre para Jesus não era uma propaganda para ele divulgar o seu poder, para ele dar espetáculo, para ele atrair as multidões. Ele não precisava disso. O milagre era um meio através do qual ele atingia uma finalidade. Sempre tem uma intenção por trás dos milagres de Jesus. E neste evangelho que nós acabamos de ouvir, em que Jesus concede a um homem que era surdo e mudo a capacidade de ouvir e de falar, o que nos chama a atenção é o gesto que Jesus faz para realizar o milagre. Trazem o homem até Jesus pedindo que ele imponha as mãos, porque certamente já tinham visto quantos milagres, quantos prodígios Jesus havia feito apenas impondo as mãos. Mas ele tira aquele homem do meio da multidão, leva para um lugar reservado, e ali ele toca com as suas mãos os ouvidos e a boca daquele homem. Este é o gesto extremamente significativo, extremamente simbólico que Jesus usa para devolver ou para dar àquele homem a capacidade de ouvir e a capacidade de falar. Ele não precisava desse gesto, é bom que se diga. Afinal, a simples palavra de Jesus já é poderosa o bastante para realizar o milagre. Basta lembrar, por exemplo, aquele episódio do Evangelho em que um oficial do exército romano tem o seu empregado doente em casa e vai pedir a Jesus que o cure. E quando Jesus diz: então eu vou lá na tua casa, vamos lá porque eu vou curar o teu empregado, aquele homem diz assim: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, daí mesmo onde está, o meu servo será curado. E Jesus disse: eu quero. E quando aquele homem chega em casa, encontra o seu empregado restabelecido, curado da sua enfermidade. Jesus não precisou nem ver o empregado. Jesus não precisou estar na presença, não precisou tocar naquele homem para fazer o milagre.
Mas no evangelho de hoje, ele quis tocar os ouvidos e a boca do surdo-mudo. E a razão está em que Jesus quer mostrar àquele homem que a partir do momento em que seus ouvidos se abrirem, ele vai ouvir muita coisa que não presta, muita coisa que não edifica, muita coisa que não é necessária, que não é oportuna. Ele vai ouvir muito lixo, coisa que só serve para jogar fora. Então é como se Jesus dissesse a ele: preserva o teu ouvido, presta atenção naquilo que realmente vale a pena escutar, que é a palavra de Deus, que é a palavra capaz de produzir em nós a santificação e nos levar a alcançar a nossa salvação. Quando Jesus toca a boca daquele homem, é como se ele dissesse: a partir de agora, você vai poder falar, mas presta atenção no que você diz, porque da tua boca não podem sair palavras que agridem, que ofendem, que machucam os outros. Da tua boca não deveria sair a mentira, mas faz com que a tua boca seja um instrumento da verdade, que a tua boca proclame aquilo que vale a pena, aquilo que convém, aquilo que o mundo precisa ouvir, que é a palavra de Deus, que é capaz de produzir em nós a santificação nesta vida e a salvação na eternidade. A igreja compreendeu tão bem a força desse gesto de Jesus, de tocar o homem nos ouvidos e na boca, que o incorporou ao rito do batismo. Se você participar de uma celebração de batismo, preste atenção que entre os ritos complementares, lá no finalzinho da celebração, depois que o batismo já foi realizado, o sacerdote ou o diácono, o ministro que preside aquela celebração, ele repete esse gesto de Jesus. Ele toca também os ouvidos e a boca da criança que acabou de ser batizada, dizendo-lhe assim: o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, te conceda que possas logo ouvir a sua palavra e proclamar a fé para a maior glória de Deus. Todos nós batizados fomos tocados no nosso ouvido e na nossa boca, para que em nós aconteça o mesmo milagre que Jesus operou na vida deste homem do evangelho de hoje. Nós estamos num mundo em que tanta coisa não vale a pena ouvir, e muitas vezes o barulho invade a nossa casa, invade as nossas celebrações. Eu tenho observado com a minha, percorrendo a diocese, celebrando em várias paróquias da diocese, seja aqui na Baixada, seja em Petrópolis, seja em Teresópolis, qualquer lugar da nossa diocese, e isso não é exclusivo nosso, mas do Brasil todo. Como é que não se respeita mais o direito das pessoas rezarem? O direito das pessoas terem sossego para fazer a sua oração, para participar da sua missa, os nossos irmãos protestantes para fazerem os seus cultos, porque às vezes na praça em frente à igreja tem barulho. Muitas vezes você não consegue dormir ou é acordado de madrugada por aqueles carros de som que passam na maior altura, estremecendo até as janelas, as vidraças, porque nem o teu sagrado direito ao repouso é respeitado nos nossos tempos. E curiosamente, neste mesmo Brasil, em que o silêncio não é respeitado para as coisas fundamentais, em muitos lugares, a igreja não pode bater um sino para chamar os fiéis para a missa, porque senão ela tem que pagar uma multa, porque está incomodando o sossego público. Nós vivemos nesse tempo. Tempo em que quanta coisa que não presta entra pelo teu ouvido sem pedir licença. Tanta coisa que não vai te edificar, que não vai te distrair, que não vai te trazer nada de bom, nada de positivo. Então nós temos que preservar os nossos ouvidos, pelo menos quando pudermos. Pelo menos quando isso estiver sob nosso controle. E sobretudo da nossa boca que foi tocada no dia do nosso batismo. Que dessa boca só deveria sair palavra de edificação espiritual, palavra oportuna, palavra que consola, palavra que fortalece os outros,
Mas quantas vezes a nossa boca é instrumento para levar o palavrão, para levar a mentira, para divulgar o que não é oportuno, aquilo que não convém. Quem dera que nós tivéssemos consciência daquilo que se produziu em nossa alma no dia do nosso batismo. Porque certamente usaríamos melhor o dom de ouvir, graças a Deus nós o temos, e o dom de falar, porque temos esse poder, temos essa capacidade. Esse mês de setembro que nós estamos agora começando é dedicado de modo especial pela Igreja Católica à Palavra de Deus. É o mês da Bíblia, conhecido assim, não é? O mês da Escritura. Embora não queira dizer que nos outros meses, no restante do ano, a igreja não valorize a Escritura. Pelo contrário, a igreja cristã que mais valoriza a Bíblia na sua liturgia é a Igreja Católica, não tenham dúvida disso. Quando um amigo seu protestante, ou um parente seu, um conhecido, disser, na Igreja Católica vocês não leem a Bíblia, convide-o para vir a uma missa com você, traga-o a uma celebração da missa. Porque se ele prestar atenção na liturgia, ele verá que numa missa católica, nós lemos uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura do Novo Testamento. Entre as duas leituras, um salmo, é bíblico, tirado da Escritura. Aliás, hoje, belamente cantado pela nossa equipe de liturgia. Belíssima melodia, eu não a tinha ouvido ainda, para o salmo da liturgia de hoje. E depois disso tudo, o Evangelho. Se for dia de semana, ao invés de 4, serão 3 leituras, porque não tem a segunda. Mas pelo menos 3 trechos da Bíblia são lidos em toda a missa católica. Traga o evangélico que disser que na igreja não se lê a Bíblia, porque depois disso, se ele continuar dizendo que não se lê a Bíblia na igreja, aí já não é mais ignorância, aí já é má fé, aí já é mentira. E a mentira, nós todos sabemos de onde vem e para onde leva. Nós todos sabemos quem é o pai da mentira. Nós todos sabemos que quem tem parte com a mentira, tem parte com seu pai, que é a sua origem, que se serve dela para confundir, que se serve dela para tentar destruir os planos de Deus. E o plano de Deus é que a verdade se imponha, que a verdade prevaleça, que nós católicos tomemos consciência do tesouro que nós temos na nossa liturgia, ouçamos a palavra com devoção, acolhamos no coração, ouçamos porque a fé entra pelo ouvido, como diz São Paulo, mas deve ser professada, proclamada com a boca e sobretudo observada na nossa vida de cada dia. Que Deus nos dê a graça de não ser surdos à sua palavra, aos seus apelos, que Deus nos dê a graça de proclamar com fidelidade aquilo que dele ouvimos, para a maior santificação nossa nesta vida e para a nossa salvação na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.